Olá, bem-vindos ao primeiro iTalks. Eu sou a Daniela 2.0, a voz sintética da Daniela. Isto é o que a inteligência artificial pode fazer, e hoje vamos perceber como é que esta tecnologia está a ser aplicada pelo setor bancário. Será que a banca está preparada? E quais são os desafios que os bancos estão a viver para adotar as tecnologias da inteligência artificial? Eu vou estar aqui convosco toda a tarde, mas não se preocupem, que também cá está a Daniela, em pessoa, ao vivo e a cores. Isto é a minha voz sintética, em alta definição, gravada com 2 horas em estúdio profissional e 2 horas de som absoluto, mas 5 horas de estúdio profissional. Redes neuronais e é o princípio de uma das várias demos que temos no Accelerate AI, que é a agenda que ganhamos do PRR, de que somos líderes e que basicamente está a trazer Conversational AI para qualquer cliente, corporate ou com consumers, que que precise de uma interação mais realista e em português de Portugal. Embora o Accelerate AI não seja só português de Portugal, é uma tecnologia modular e que usa o que a gente diz Smart and Small Data em vez de Big Data. Portanto, muito obrigada por virem. Nós estamos muito contentes por começar os primeiros ciclos das nossas AI Talks, que vão ser mais ou menos numa periodicidade mensal para tratar de vários assuntos da AI do momento. Como sabem, estamos a viver o verão do AI outra vez, com o ChatGPT a explodir em todo lado e a OpenAI. E, portanto, começamos com AI na banca. Alguns destes eventos vão ser em inglês, os formatos não são fixos. Em Portugal vão ser em português. Se não for em Portugal, pode não ser. Mas vão ser sempre, espero, interessantes e trazer gente com especialistas na área, basicamente com assuntos sempre na crista da onda. Aviso já que o próximo vai ser sobre o ChatGPT. E vamos fazer um no Rio, na Web Summit, no Rio. Esperemos ver-vos lá também e por aí vamos. E sem mais delongas, eu vou chamar a Catarina Marques Rodrigues, que vai moderar o primeiro painel. E Catarina, por favor, eu vou pegar numa água e vou levá-la. Um aplauso para esta introdução da Daniela. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e vou moderar este primeiro painel, que vai ser muito prático e vai ser aqui uma introdução a qual é que é de facto o estado da arte em relação à utilização da inteligência artificial por parte da banca. E por isso são 20 minutos de discussão muito prática. Depois teremos mais 2 painéis sobre o que é que está a ser feito, de facto, e quais é que são os desafios para os próximos 5 anos. Portanto, vou chamar agora os meus convidados para esta primeira sessão, que são a Daniela Braga, que peço que se sente aqui no meio, que é a CEO da Defiant AI. Chamo também aqui ao palco o Francisco Barbeira, Executive Board Member do BPI. Um aplauso para o Francisco também. Aqui, por favor. E o Tiago Mateus, Head of CRM do BCP. Um aplauso também para o Tiago Mateus. Vamos então perceber, de facto, se a banca já está pronta para receber a tecnologia de inteligência artificial e para a aplicar nas suas atividades e nos seus processos. E, portanto, vou já começar aqui por questionar o Francisco Barbeira, que está aqui ao meu lado. Ele é Executive Board Member do BPI, que criou no ano passado um Centro de Excelência de Inteligência Artificial, que tem aqui 3 pilares, para quem não conhece ainda este centro, que é Digital by Default, AI First e Web3 Ready. Portanto, foi criado no ano passado, logo aí se percebe que a indústria bancária está a começar a ficar pronta para esta inteligência artificial. Muito bem, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui a trocar impressões com todos. Sim, vamos ver. A banca é
é uma indústria geradora de imensa informação. Nós temos imensa informação sobre os clientes, temos imensos touchpoints sobre os clientes. Um cliente vai ao banco várias vezes ao dia, não se apercebe, mas vai ao banco várias vezes ao dia, cada vez que paga, não é? Cada vez que paga com um cartão, cada vez que entra na aplicação, cada vez que vai a um balcão, cada vez que fala com um centro de contacto, seja ele com um robô de linguagem natural ou uma pessoa a falar com ele. E, portanto, os bancos têm imensa informação sobre os clientes. Por um lado, isso é um ativo muito importante que poucas indústrias têm e geram tanta informação sobre os clientes. Por outro lado, temos um cuidado com a segurança dessa informação que é também, eu diria, superior à maioria das indústrias. Que é também exigido, não é? Que também nos é exigido. E nós temos o nosso principal dever é fiduciário. Portanto, o nosso principal dever é defender as poupanças dos nossos clientes. E, portanto, a banca vai sempre encarar a informação com um cuidado muito próprio em relação àquilo que é a sua segurança, à segurança da sua preservação e à segurança da sua utilização. Mas, dito isto, há muitos anos que usamos essa informação para sermos melhor no marketing, para sermos melhores na gestão de processos, etc., com tecnologias, obviamente, que foram evoluindo ao longo do tempo e agora também, obviamente, com as mais recentes tecnologias e oportunidades que o AI nos traz, também estaremos preparados e estamos preparados e vamos fazendo várias coisas. De facto, como disse bem, nós lançamos o ano passado este Centro de Excelência em Inteligência Artificial. O nosso objetivo é termos alguém, e aliás está aqui o nosso diretor executivo desse centro, Ricardo Chaves, o nosso objetivo é ter alguém que no banco é responsável por garantir que vamos from AI to impact. Não apenas alguém que está focado em acrescentar modelos de AI a uma biblioteca muito interessante para chegar ao final do ano e dizer já temos X use cases, mas alguém que está preocupado em, com o negócio, levantar todas as oportunidades em que o AI possa ser transformador dentro do banco, desenhar esse use case, conseguir traduzir aquilo que é o negócio em especificidades ou em especificações para o AI, conseguir de facto montar os use cases e depois garantir a sua efetiva utilização. E, portanto, esse mantra que a Catarina disse é exatamente o nosso mantra e explica bem a maturidade das tecnologias. Portanto, digital by default, já não há outra maneira de estar na banca, AI first e Web3 ready. E esta noção do AI first é exatamente isso, é em todas as situações dentro da vida do banco. Sejam elas marketing, sejam elas gestão de risco, que é o nosso diagnóstico, sejam elas gestão de operações, contacto com os clientes, compliance, etc. Em todas as situações em que o AI possa intervir, o AI vai seguramente intervir. E quais é que são as áreas que acha que a AI já está de facto a ser aplicada e que é bem recebida internamente, mas também por parte dos clientes? Vamos ver, ela está a ser aplicada nestas múltiplas dimensões que eu lhe disse. Por exemplo, hoje consegue ligar para o banco e ser atendido por um robô com linguagem natural, que obviamente tem muita inteligência artificial pelo meio, como todos sabemos. Nós também, cada vez que fazemos ações de marketing sobre os clientes, nós preocupamos em ter modelos de propensão, modelos de Next Likely Product, preocupamos em perceber como é que o cliente interage aos diferentes tipos de interações que nós temos com os diferentes canais e, portanto, eu diria que estamos a utilizar a inteligência artificial em múltiplas circunstâncias. Por exemplo, na análise de e-mails que nos chegam de clientes e na resposta automática a perguntas que são feitas em todas essas dimensões, estamos a aplicar a inteligência artificial. Agora, as nossas dificuldades advêm não da inteligência artificial, não da tecnologia, mas daquilo que eu disse antes, da nossa necessidade de preservar os dados, de ter arquiteturas de dados que tenham um cuidado muito superior à maioria das indústrias quanto à sua segurança e, obviamente, isso, eu diria que a maior parte dos nossos desafios vem daí e também somos uma atividade altamente regulada, o próprio regulador está a fazer o seu caminho, nós temos uma necessidade muito grande de explicabilidade, portanto, tudo o que fazemos com AI, na maior parte das nossas dimensões, tem que ter uma dimensão muito clara de explicabilidade, coisa que não é necessária em muitas outras indústrias. Nós temos que saber explicar ao regulador, temos que saber explicar no limite ao cliente se ele perguntar porque é que foi selecionado para esta campanha, porque é que foi selecionado para esta interação. E, portanto, eu diria que essas são as nossas barreiras, mas a banca está, felizmente, num momento saudável em que podemos investir e estamos com grandes investimentos, obviamente, nesta área. Sim, é uma perspectiva muito positiva e eu diria que a Daniela vai nos dar aqui uma visão um pouco diferente. A Daniela é CEO da Defined AI, também criou agora o projeto Accelerate AI. E Daniela, de todas as indústrias, da saúde ao retalho, ao turismo, onde é que se posiciona a banca? Num lado mais de inovação no que diz respeito à AI ou ainda num lado mais embrionário?
Quando nós estávamos a fazer a preparação deste painel, uma das coisas que eu disse, da nossa experiência com 7 anos de Define AI a fornecer dados a clientes, é muito raro ainda haver um banco que nos procura. E porquê? Porque nós, essencialmente, com o mercado de dados, que é o nosso foundational product, fornecemos dados para quem está a construir AI. E claro que em qualquer tecnologia emergente tem que haver uma decisão de comprar ou construir, ou comprar ou desenvolver. O que significa que se não consomem dados é porque há 2 hipóteses. Ou têm os dados, ou há 3 hipóteses. Ou têm os dados, ou são altamente regulados e não conseguem expor os dados externamente, ou de facto não estão a construir modelos, estão a comprar modelos, soluções end-to-end. É evidente que isto é a parte empírica. Na parte eu encontrei vários estudos, o estudo da Accenture, e passo o estudo da Accenture de 22 de agosto diz que apenas 1% das instituições financeiras podem ser consideradas AI achievers, e há toda uma posso depois passar o estudo, dos quais 75% estão em early stages. O que também, assim, não é um caso específico da banca. No mesmo estudo, que se chama The Art of AI Maturity, mais de 60% das companhias globais, em todos os setores, ainda estão nos early stages do AI, como a gente também sabe. Isto para explicar que, pronto, isto é realmente o que a gente observa, mas por outro lado, sobretudo nos Estados Unidos, e isso é uma coisa que eu também vejo há anos, começa a haver-se um boom de contratação de talento da AI na banca privada, o que prova que, apesar de um pouco mais tarde, há a intenção de construir. E é possível que seja porque, de facto, a indústria bancária tem muita regulamentação, tem muita compliance portanto, mas é isto que é o estado da arte do nosso lado de todos os dias, e também do que os estudos dizem. Mas diria que os bancos europeus são mais conservadores do que os bancos americanos? Eu acho que não. Não na banca. O que eu acho é que há mais investimento e o acesso ao investimento nos Estados Unidos aliás, são 55 bilhões de investimento no ano de 2021 nos Estados Unidos para AI, para AI em qualquer área, não só necessariamente em fintech, comparado com 5 bilhões no Reino Unido, e o resto perde-se. Não há representação de investimento em AI. Portanto, não é necessariamente um problema dos Estados Unidos versus a Europa, é um problema da indústria em si, que é altamente regulada, mas o bom sinal é que começa a haver mais contratações. E mais use cases também para mostrar. Temos connosco o segundo representante do segundo banco aqui connosco, o Tiago Mateus, do Millennium BCP, que é Head of CRM e Customer Intelligence, portanto trabalha muito aqui na área do marketing e da gestão da relação com o cliente. E por isso pergunto-lhe, em termos de exemplos práticos, para quem está fora, como nós, o que é que nos pode contar de use cases que já estão a ser feitos no Millennium em termos de AI? Temos vários. Portanto, temos o nosso chat desenvolvido em 2019, que tem a capacidade de reconhecer expressões e de reconhecer perguntas muito específicas. Nós temos neste momento mais de 5.000 fluxos automatizados para dar respostas. Temos uma utilização de mais de 1.000 utilizadores por dia, e num ano temos quase 500.000 respostas atribuídas a cada questão. Depois, isto tem muito retorno em termos de eficiência, porque demoramos muito menos tempo a responder. A relação entre a área de operações e a rede fica muito mais facilitada, em que estado é que está o processo, em que estado é que está aquela reclamação, e, portanto, fica muito mais fácil e muito mais rápido darmos respostas a estes desafios.
e este chat, by the way, teve um NPS de 93%, já que está muito acima do benchmark europeu. Outro tema também relacionado com risco AML e prevenção à fraude, que também temos utilizado muitas técnicas de AI com aprendizagem automática, e isto dá-nos aqui uma vantagem na tomada de decisão go, no go em clientes de maior risco. Depois outro use case passa também por interpretar documentos por OCR aplicando algoritmos de NPL, o que nos ajuda muito a popular informação discreta em contratos e propostas. E depois um use case que a mim me dá muito gozo nas áreas de marketing. O banco há 10 anos é esta parte que tem apostado muito em data science, em advanced analytics, em AI. Nós temos, como o Francisco refere, que não somos os únicos, mas temos um portfólio também de mais de 100 modelos preditivos, tipicamente para calcular a propensity to buy, propensity to share, next best action, next best offers, isto tudo para abordarmos o produto certo, no momento certo, no canal certo, ao preço certo, porque só com estas técnicas e com a AI é que nós conseguimos chegar rapidamente a mais de 3 milhões de clientes que o banco, Millennium e Activebank têm. Depois, em termos de desafios, temos os dados, porque isto tudo depende dos dados e, portanto, o banco que se posicionar com uma boa arquitetura de dados tem uma vantagem competitiva face aos restantes. E também um tema que a Daniela referiu em termos de desafios, os recursos, o talento. Portanto, o recrutamento, a formação e depois a retenção, porque é muito... custa muito reter depois estes braços inteligentes, como eu costumo referir, porque têm mercado e depois de terem um percurso de vários anos no banco é importante. Mas quando saem para a banca na mesma ou saem para outro tipo de instituições? Porque isso também pode ser aqui uma medida de se realmente a indústria bancária está ou não realmente pronta em vários prismas, não é? Se saem para outras indústrias, também há aqui algum indicador. Com base na minha experiência, nenhum saiu para o outro banco, saem para outras indústrias. Posso dizer uma Farfetch desta vida, uma FISAI, uma Google, e portanto são esses os mercados que depois os recursos que estão no banco procuram. Porque são empresas que estão mais à frente também na AI e portanto têm mais capacidade monetária para... Eu acho que é outra indústria, portanto não é questão de estarem mais à frente, são outras indústrias e portanto estes recursos que são tipicamente jovens gostam de experimentar várias indústrias e é este o feedback que eu tenho. Eu só vou acrescentar uma coisa, porque eu vi um movimento, foi da área de Human Computer Interaction, que é a minha área de processamento de voz, processamento de linguagem natural, a ir para a banca, pelo menos nos Estados Unidos. Nós temos o caso da Manuela Ferreira, que veio da academia em Natural Language Processing e que agora dirige o centro da JP Morgan Chase em AI. E vi casos de colegas meus da Microsoft que trabalharam comigo no grupo de voz a irem para, vários bancos americanos, portanto, a fazerem o caminho ao contrário também, o que é interessante. Isto é tudo muito interessante. Agora, de facto, há um problema de retenção e há um problema de formação, porque o talento não estica. São áreas muito específicas e não há suficiente produção. Cada um de vós representa uma instituição, mas como a questão que nos traz aqui é se realmente a indústria bancária está ou não pronta para a AI, pergunto-vos também uma visão mais 360 da indústria fora daquela que é a vossa instituição. Acham que está realmente pronta? Estão a acontecer coisas, debates como estes, momentos como estes, ou de facto ainda não? Sim, a resposta é sim, mas vou também responder aqui às questões. Sim, está pronta. Sim, está pronta e de resto devo dizer que quem quer trabalhar em AI, ter de facto uma indústria que, ponto 1, está em grande transformação, ponto 2, gera imensos dados, ponto 3, tem imensos contactos com os clientes, ponto 4, é omnicanal e, portanto, os use cases que podemos fazer não são apenas use cases digitais, podemos ter muitos mais use cases. Eu diria que para quem quer trabalhar nesta área é seguramente um bom sítio para trabalhar. Já o tema da atratividade da indústria bancária como um todo, e não especificamente para a AI, é um tema de outro debate que poderíamos ter aqui seguramente, mas para a AI em concreto eu diria que quem quer trabalhar a sério tem aqui uma indústria que se está a transformar, que reconhece
que o AI vai ser fator fundamental da sua transformação. E de resto, eu gostava de dizer, para que não houvesse nenhuma dúvida, e aliás a Catarina já o disse quando enunciou o nosso mantra, no caso do BPI, o AI é uma das principais apostas que nós temos para transformar o banco nos próximos anos. E, portanto, não há sobre essa matéria nenhuma dúvida e é exatamente nisso que estamos a trabalhar. Mas respondendo aqui também à questão da Daniela, eu diria que a banca, e em particular nós, mas diria que todos, estamos a fazer as 3 coisas que a Daniela disse. As 3 coisas, exatamente as 3, porque vamos lá ver. Quando eu coloco um assistente virtual a falar com os clientes, não é? Em linguagem natural, de português de Portugal, como a Daniela disse no início, eu essa solução não a desenvolvi internamente, eu essa solução de facto comprei-a. E alguém teve que ter a capacidade de ter sets de dados suficientes para construir uma conversação e ainda por cima otimizada dentro daquilo que é o campo gramatical da banca. E portanto, essa solução comprei-a. Portanto, é uma das 3 hipóteses que a Daniela colocou. Depois, a segunda alternativa é, desenvolvi eu mesmo internamente. E desenvolver mesmo internamente, temos imensos casos e alguns casos tivemos que ultrapassar os tais problemas, por exemplo, de não poder exportar os dados para a cloud, onde tenho muito mais capacidade para trabalhar os dados e muito mais ferramentas de trabalho dos dados. Por exemplo, se eu estiver a falar de dados de compliance para os temas do ALM ou para os temas do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, eu, por exemplo, não quero ter persistência deste tipo de dados ou do tipo de dados que preciso, não quero ter nem transporte nem persistência e, portanto, fiz internamente, com mecanismos internos, com pessoas internas e com as soluções internas que temos ao nosso dispor. Depois temos outro tipo de situações, por exemplo, como sejam os temas dos OCRs, das leituras de documentos, do processamento da informação de documentos, em que o transporte e a persistência são de volumes completamente diferentes e que eu consigo já ter soluções diferentes. Ou temos mesmo o AI aplicado ao marketing, aos múltiplos modelos que temos de marketing e, de resto, a banca começou o tema do one-to-one e do CRM há 20 anos, não é? Portanto, nós temos... Agora estamos na 3ª ou 4ª geração destes modelos, mas todos nós temos modelos para tudo isto que o Tiago disse. Estamos a atualizá-los em novas gerações. Mas, por exemplo, neste tipo de situações, eu consigo ter transporte de dados anonimizados, consigo ter persistência de dados anonimizados na cloud e consigo, por exemplo, no nosso caso, estarmos a trabalhar em grande escala com a Google Cloud e, portanto, e próximos do deployment. E, portanto, eu diria que a banca está a utilizar as 3 alternativas que a Daniela referiu, em situações diferentes. De facto, o tema da atratividade do talento, e estamos a acabar, e portanto será a última vez que eu vou falar, o tema da atratividade do talento é um tema importante, mas fica aqui o desafio, portanto, que de facto a banca vai utilizar, seguramente, e está a utilizar o AI como uma das suas principais fontes de transformação. Tiago, também tem esta perspectiva em termos de visão 360? Sim, alinhado, o tema dos dados é fundamental para que estas inovações de AI sejam possíveis. Termos a casa bem organizada relativamente aos processos de recolha de informação é determinante para que isto aconteça e um bocadinho acompanhar os meus 2 colegas que os recursos também é um dos principais desafios para os próximos anos, é formar e reter recursos nestas áreas. Muito bem, terminamos então este primeiro painel e a seguir temos mais 2, portanto, obrigada aos meus 3 oradores. Obrigada.